Bom, vamos então começar? É isso aí, Aline. Vamos começar então? Bom, gente, eu gostaria de iniciar esse tempo aqui com vocês fazendo algumas perguntas. Quem aqui, e aí eu quero pedir que vocês respondam aí pelo chat, né? Tem aí, para quem ainda não sabe mexer no chat, tem aí uma imagenzinha que parece um quadradinho, assim, que é uma, como chama? De diálogo, uma caixinha de diálogo. E aí, se você colocar o mouse, né, se você tiver no computador ou o dedinho aí em cima, você já vai ver que vai abrir chat com todos. Aí você aperta aí, e aí você pode enviar sua mensagem para todos, tá? Então, só para quem não sabe aí mexer com chat e quiser participar, eu estou ensinando aí como é que faz. Então, achem aí essa caixinha quadradinha, meio retangular, sei lá, e está escrito, você colocar em cima, você vai ver que vai abrir chat com todos. E aí tem uma linha escrita enviar mensagem, aí que você digita. Vai digitar só coisas simples, sim, não, ok, ou colocar aí a mãozinha também, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos então ao que viemos. Eu quero então começar fazendo algumas perguntas a vocês e eu quero que vocês me coloquem aí a resposta, ou aqui pelo vídeo com a mão também vai valer, ok? Pode só erguer a mãozinha. Então vamos lá. Quem quer ter uma vida emocional saudável? Eu já sou a primeira a levantar a mão. Ótimo. Quem aqui quer saber o que precisa fazer para ter uma vida emocionalmente saudável? Eu também sempre levantei a mão para essa pergunta e sempre levantarei. Muito bom. O pessoal que está no chat também está dizendo que sim. E quem aqui, agora prestem atenção nessa pergunta, quem aqui está disposto a se autorresponsabilizar para que isso aconteça na sua vida? Levanta a mão. Ótimo. Oi, Thaís, boa noite, não tinha te visto. Ju, lá dos States, boa noite. Sejam muito bem-vindas, meninas. É isso aí, eu também levanto a minha mão, porque isso é muito importante a gente entender que a gente precisa se autorresponsabilizar pelo nosso desenvolvimento pessoal, emocional, né? Ninguém pode fazer por nós o que a gente precisa fazer. Bom, para quem não me conhece, querida, meu nome é Estela Brandão, eu sou terapeuta, sou palestrante, sou trainer de inteligência emocional, sou casada há 16 anos, tenho uma filha linda de 9. E eu quero dizer que vocês, mais uma vez, para quem entrou agora, que vocês são muito bem-vindos. A Vera, a Sueli, o Valci, que eu estou vendo aparecendo aqui para mim agora. Vocês são todos muito bem-vindos, viu? Estou muito feliz, né, e muito grata a Deus e a vocês por estarem aqui, porque vocês são pessoas raras, né? Pessoas que se interessam por esse assunto são raras, infelizmente. E é por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo aí na nossa sociedade, ao redor do mundo, né? Uma sociedade adoecida, uma sociedade sofrida, sem saber o que fazer, mas que também não se autorresponsabiliza, não busca, não vai atrás, né? Então, vocês já são aí alvos da minha admiração, porque vocês são raros. Bom, então vamos ao que viemos, a palestra, a chave para saúde emocional. Só que antes de dar a chave a vocês, eu anotei tudo aqui para não esquecer nada, né? Nenhuma informação importante. Antes de dizer isso, eu preciso dar um pano de fundo para vocês, né? E eu, como profissional, preciso também conscientizar vocês sobre a questão do estresse, que é algo hoje
extremamente banalizado por todos nós, né? Por toda uma sociedade. A gente fala, e eu também falo, até por força de expressão, porque já virou uma expressão comum, essa questão do estresse, né? A gente vive falando, eu tô estressada, é estresse, não sei o quê, eu vivo estressada e tal. Gente, só que o estresse é algo extremamente importante que a gente precisa dar a devida atenção. Por quê? Porque o estresse ele é porta de entrada para vários tipos de doenças, tanto emocionais como doenças psicossomáticas, né? Através do estresse, né, de tudo, e eu vou falar para vocês o que ocorre no nosso corpo por causa do estresse, ele é a porta de entrada para doenças, e nós vamos ver isso, doenças tanto no corpo como doenças na alma, né? Depressão, ansiedade, pânico e etc. Olha só como a gente deve levar esse assunto a sério. O maior responsável pela causa de morte entre jovens adultos é o estresse, né? Infelizmente, muitas pessoas na idade ainda jovem têm falecido por conta de um estresse patológico, um alto índice de estresse elevadíssimo, que acaba gerando até mesmo a morte. Então, nós não podemos não banalizar o termo. Embora a gente sabe que ele já está banalizado, mas a gente precisa ter essa consciência. E eu quis trazer esse conteúdo, porque eu entendo que é minha obrigação como profissional dizer isso a vocês. Inclusive, gente, muitas pessoas acham que estão com depressão, mas na verdade não estão com depressão, porque os sintomas, e a gente vai ver isso agora, eles são muito parecidos, né? O que o estresse causa na gente confunde um pouco. Então, vamos ficar atentos aqui ao que a gente vai ouvir agora. Então, quais são os prejuízos do estresse no nosso organismo? Ele acaba descarregando uma carga muito alta de cortisol no nosso corpo, né? Então, o estresse elevado acaba disparando no nosso corpo uma carga muito elevada de cortisol e também de adrenalina. E o que isso causa em mim? Fisicamente falando, reduz a nossa imunidade, né? Então, nos deixa muito mais vulneráveis aí a todo tipo de doença, vírus, bactérias, né? Inclusive, diminui aquelas células que são, vamos dizer, as saudáveis, né? Que poderiam aí nos proteger e nos livrar de algumas doenças, caso alguma célula, né? Como acontece, por exemplo, no câncer, alguma célula que deu ruim nela, e aí, só que a gente está com a imunidade baixa, as células saudáveis não conseguem combater e ajustar isso. Então, enfim, fisicamente, nos deixa com a imunidade baixa, podendo gerar um monte de coisas. Outra coisa, né? O nosso metabolismo fica mais lento. Por quê? Porque o estresse é um sentimento de muita energia. Então, o organismo ele precisa, por uma estratégia de sobrevivência, fazer reserva de energia. Porque se esse estresse demorar muito a passar, o organismo precisa ter energia para ir passando para mim, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Se a energia acabar, acabou, puf, pifou, né? Então, o organismo ele vai retendo essa energia e o que vai gerando aí um aumento de gordura no corpo, especialmente a gordura abdominal. E é por isso que o estresse causa também doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, obesidade, etc, etc. Né? E agora falando um pouco das psicopatologias, o que acontece com o excesso de cortisol? O excesso de cortisol faz com que o hipocampo
que é a estrutura cerebral responsável pela nossa memória e pelas nossas emoções. Faz com que essa estrutura cerebral perca o freio. E o que acontece quando essa estrutura responsável pelas nossas emoções e memórias perde o freio? O que acontece? Eu entro num círculo vicioso de pensamentos negativos. Eu só consigo trazer à minha memória pensamentos de problemas, todos os meus problemas, e ainda mais. E ainda crio novos problemas, né? Não só trago à memória os meus problemas, como ainda crio novos problemas. Então, eu fico com uma mente completa e assim, fácil de vocês entenderem, gente, o que eu estou falando. Para e pensa. Quando você está estressado, né? E todos nós passamos por isso no nosso dia a dia. O que você fica pensando nessa hora? Você fica pensando que o sol tá lindo, brilhante, o céu tá azul, né? Os pássaros cantam. Ou você fica só pensando coisa ruim. Tá vendo? Deu errado de novo. Isso aí acontece comigo desde julho de 1971. No meu caso, eu nem era nascida. Mas se fosse, provavelmente teria acontecido, né? E ninguém me ajuda. As pessoas só fazem coisas para me atrapalhar, para me prejudicar. Eu tô sempre sozinha, e começa, e começa, e começa, e começa, e começa coisas, né, que muitas vezes sequer são reais. Só que esse processo feito repetidamente, né, vai virando esse ciclo vicioso de pensamento negativo, pensamento negativo, pensamento negativo, pensamento pessimista, descarga hormonal exagerada de cortisol, de adrenalina. O que isso vai gerar, gente? Por isso que o estresse é porta de entrada para as doenças, para as psicopatologias, para a depressão, né? Porque fica o tempo todo pensando negativamente, para ver se você não fica angustiado, se você não fica triste, se você não fica deprimido. Fica pensando o tempo todo que tudo vai dar errado se você não fica inseguro, com medo, né? Não gera uma fobia, um pânico, né? Então, a gente precisa dar a devida atenção a essa que também é uma psicopatologia, que é o estresse crônico, né? Que é o estresse patológico. Né? Tudo bem, eu entendo, a gente usa muitas vezes o termo estou estressado, mas a gente não pode não banalizar e não gerenciar isso. A gente precisa, sim, gerenciar o nosso estresse, controlá-lo, para que ele não nos controle e para que ele não gere em nós tudo isso que eu acabei de falar aqui. Ok? Então, eu queria trazer, como eu disse a vocês, eu me sinto na obrigação como profissional de trazer essa conscientização para vocês, essa ampliação, né, de consciência, porque é a partir daí que a gente abre os olhos e fala, opa, né, o que a gente mais ouve, né, por aí, as pessoas dizendo que elas não têm nada, que elas são ótimas, que elas não precisam de nada, e aí você vai ver, a pessoa está vive estressada, pressão alta, diabetes, isso e aquilo. Gente, né? Vamos acordar. Vamos acordar por quê? Por que eu estou querendo falar isso? Porque, gente, a gente pode melhorar isso. A gente pode adquirir uma qualidade de vida, uma vida mais calma, mais tranquila, mais resiliente. Desafio eu tenho todo dia, você também. Hoje mesmo eu tive vários. Mas a gente tem condições de, opa, respira, calma. O que eu prefiro? Eu prefiro tudo isso aqui na minha vida, todo esse cortisol, toda essa adrenalina, todo esse prejuízo, né? Correndo até risco de vida, de saúde, de bem-estar. Ou eu vou me acalmar, nem tudo todo problema sempre tem uma solução, né? Qual estratégia eu prefiro usar? E nós vamos falar exatamente sobre isso. Então, nós precisamos assim, da nossa saúde
emocional, ok? A gente sabe, né, que a gente precisa hoje, até quem está aí no grupo e ouviu a estratégia do dia, me ouviu dizer, né, que a gente sabe, na verdade, que precisa cuidar da saúde emocional, sabe que precisa ter uma alimentação saudável, sabe que precisa fazer uma atividade física. A gente sabe tudo isso. Não é novidade para ninguém. Até falei isso lá hoje. E só que o que acontece? A gente, às vezes, prefere dar ouvidos à voz do comodismo, à voz da preguiça, à voz da zona de conforto, né? Porque nós somos cheios de partes. E eu vou explicar isso rapidinho para você, porque eu não tenho tempo de ficar explicando, e também não é o caso de explicar isso tecnicamente. O que acontece? Para você entender fácil e rápido. Quando você, por exemplo, fala, eu vou começar a fazer atividade física amanhã, a partir de amanhã, meu despertador vai tocar às 5 horas da manhã, e eu vou levantar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou na academia, eu vou em alguma coisa, e depois vou tomar meu banho e trabalhar. Ok. Aí você coloca lá o despertador às 5 da manhã, e aí uma parte de você diz, vai, levanta, né? Vai cuidar da sua saúde, você vai ter mais disposição para o dia, mais ânimo, sua mente vai ficar mais fluida. A outra parte fala, mas a cama está tão gostosa, está tão quentinha, está tão aconchegante. É ou não é, gente? É ou não é assim? É uma guerra, né? Agora, o que eu disse na dica de hoje lá no grupo? No final dela, qual a voz que nós estamos dando os nossos ouvidos? É isso que faz a diferença. Se nós dermos ouvidos à zona de esforço, nós vamos ter um resultado. Se nós dermos ouvido à zona de conforto, nós vamos ter outro. A zona de esforço sempre vai te levar ao seu objetivo. E a zona de conforto sempre vai te tirar dele. Né? Então, tudo tem o seu momento, ok. Vai ter um momento de você relaxar, vai ter um momento de você descansar. Estou dizendo que então não pode mais descansar. Não, gente, por favor, me entenda. Né? Mas ali no momento em que você tem que escolher entre cuidar da sua saúde ou virar para o lado e dormir mais uma hora, né? Que voz você prefere ouvir? Porque se você ouvir a voz da zona de conforto, você vai continuar exatamente onde está. E se você ouvir a zona de esforço, você vai chegar onde você quer. Porque quem não quer ter saúde? Fiz a pergunta aqui no começo. Queremos ter saúde física, queremos ter saúde emocional, mas quem está disposto, foi o que eu perguntei também, a se autorresponsabilizar por isso, né? Nós temos que nos responsabilizar. Por isso, só nós podemos fazer isso. Mãe, pai, por mais que ame, não pode fazer, né? Cada um é responsável por si mesmo. Bom, em se tratando, é claro, de adultos, né? Bom, gente, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui. Vamos lá. Vamos introduzir, então, aqui para a chave, para então chegarmos na promessa da chave para a saúde emocional. Gente, eu sou formada, né? A maioria aí sabe, em programação neurolinguística. Estou finalizando agora um curso de neurociências. Eu já me formei em coaching, sou formada em trainers, já fiz curso em disciplina positiva. E resumindo todo esse aprendizado que eu tive, a verdade, o resumo é um só, a verdade é uma só. Tudo depende da forma como nós pensamos e acreditamos sobre tudo. Esse conjunto de pensamentos e crenças que norteiam a nossa vida chama-se mentalidade, é o famoso mindset, que muitos de nós já ouvimos falar. Né? É a nossa mentalidade. Né? O que compõe a nossa mente? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Porque a gente pensa de acordo, na verdade, a crença, a maneira como a gente acredita, vem antes do pensamento. E a gente pensa de acordo com aquilo
que a gente acredita. Então, a nossa mente, ela é formada por pensamentos e crenças, ok? Os nossos resultados, inclusive de saúde ou não, estão diretamente ligados a isso. A forma como eu acredito, a forma como eu penso, né? Porque a maneira como eu penso está diretamente ligada ao resultado que eu vou ter. Eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo fácil de entender. Se eu penso, eu acredito que todo político é corrupto. Então, eu penso dessa maneira. Eu penso que, nossa, político nem presta, político ou raça, e isso e aquilo, e é isso que fica na minha mente. Se eu me deparo com um político, eu vou agir como diante dele? Na defensiva, né? Vou agir na defensiva, vou estar sempre ali me esquivando, me protegendo, porque não dá para confiar nesse tipo de gente, certo? Porque eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito e penso. Então, e é como eu sinto, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. E eu vou agir, então eu vou ter um resultado desse processo, certo? Então, a maneira como eu acredito, logo eu penso, logo eu sinto, logo eu me comporto e logo eu vou ter um resultado. Outro exemplo fácil, né? Mulheres que acreditam que homem nenhum presta. Então, se eu acredito assim, eu penso assim, eu sinto assim, eu vou agir diante de um homem também armada até os dentes e eu vou ter um resultado desse relacionamento, que normalmente, com uma crença dessa, não vai ser nada bom, né? Porque a mulher vai estar sempre ali, na defensiva, de toda forma tentando se proteger desse homem, sempre, de repente, o atacando, o agredindo. Que relacionamento sobrevive a isso, né? Então, opa, Roseli, acho que você apertou alguma coisa aí, meu amor. Ju, a Ju está aqui me auxiliando. Será que você pode ajudá-la aí? Acho que ela abriu alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo e me vendo, façam assim, por gentileza. Ótimo. Obrigada. Então, eu vou continuar aqui. Aí elas, ou a Roseli mesmo, ou a Ju tenta para mim aí resolver aqui, no mesmo conselho. Opa. Ju, você está por aí? Tô sim, tô tentando resolver. Ah, tá Peraí. bom. Obrigada. Nada. É isso mesmo, gente. Quem faz ao vivo tá sujeito. Aí, pronto. Pronto, resolvi. Então vamos lá. Peço que todos desliguem aí os microfones, que está dando interferência aqui. Muito obrigada. Bom, então, né, se eu acredito dessa maneira, então eu vou ter e penso dessa maneira, eu vou ter um resultado correspondente, porque esse processo ele é todo correspondente. Por quê? Porque como é o processo das nossas vidas, né? Aqui em resumo para vocês, porque a gente não tem tempo aqui de explicar tudo. Mas o processo das nossas experiências se dá a partir daquilo que eu acredito, das minhas crenças. Isso gera em mim os meus pensamentos, né? A forma como eu penso sobre X, Y, Z coisa. Isso vai gerar em mim sentimento, perdão, e isso vai gerar em mim um comportamento. E tudo isso é correspondente. Então, não tem como eu pensar em algo, por exemplo, triste e sentir satisfação, bem-estar e alegria, certo? Se eu penso algo triste, eu vou sentir algo correspondente, que é a angústia, a tristeza, e vou me comportar também com o choro, de alguma outra maneira, né?
porque às vezes a pessoa às vezes está triste, não necessariamente ela chora, mas ela pode se manifestar de outras formas, né? Tem gente que fica irritado e tudo mais. Bom, enfim, então esse processo, penso, acredito, crenças me levam aos meus pensamentos, que vão gerar em mim sentimentos, que vão gerar em mim comportamentos e que vão me trazer os resultados que eu tenho na vida. Eu tenho alguns exemplos aqui, vou falar só uns 2, 3. Saúde, vou ter o resultado da saúde ou da doença, da satisfação ou da insatisfação, da calma ou do nervoso, né, do estresse, enfim. Então, gente, acho que já deu mais ou menos para vocês entenderem qual é a chave, então, para que a gente tenha saúde emocional. A chave é a habilidade para gerenciar, e eu estou falando devagar, porque eu sei que tem gente anotando, habilidade para gerenciar os nossos, o quê? Pensamentos. Mas como que eu faço essa gerência dos meus pensamentos, meu Deus do céu? E talvez aqui quem nunca me ouviu esteja o grande segredo. Através, gente, da nossa razão. O nosso cérebro não é só sistema límbico, que é o responsável pelas emoções. O nosso cérebro também possui o córtex frontal, especialmente o pré-frontal, que é o responsável pelo nosso raciocínio lógico, pela nossa razão. E todo mundo que está aqui me ouvindo e entendendo o que eu estou falando tem capacidade de fazer essa gerência. Porque se você tem capacidade de aprender, se você tem capacidade para isso, você é capaz de, através da sua razão, aprender sobre isso e gerenciar, então, as suas emoções, os seus pensamentos, gerenciar as suas emoções através dos seus pensamentos, né? Porque o pensamento vem antes, né, da emoção. A emoção, ela é resultado da forma como eu penso, é resultado da minha mentalidade. Então, eu preciso intervir para mudar os meus pensamentos. Eu preciso olhar para crenças que estão me limitando, olhar para os pensamentos correspondentes a essas crenças que estão me gerando emoções e comportamentos que estão me trazendo resultados que eu não gostaria, né? Então, a chave é a habilidade para gerenciar os nossos pensamentos através da nossa razão, ok? Ótimo. Você é capaz. Você tem esse recurso, né? Como eu disse, você também tem um córtex pré-frontal. Você tem esse recurso. Talvez você só ainda precisa desenvolver essa habilidade. Que até então você achava que não tinha o que fazer, que deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz Zeca Pagodinho, e vai vivendo, e as emoções vão tomando conta, e você, ao invés de gerenciar as emoções, vai sendo controlado por elas. Controlado pelo pânico, controlado pelo medo, controlado pela tristeza, controlado pela raiva, controlado pelo estresse, e por aí vai. Né? Então, não. Gente, é possível. Você é capaz. Você tem um cérebro maravilhoso, com bilhões de neurônios que podem te ajudar, né? Você tem essa capacidade para acessar a sua razão e, então, manter as suas emoções sob o seu controle, não o contrário, né? Você gerenciá-las e não ser controlado por elas, gerando aí um monte, né, de psicopatologias. Como, então, que nós desenvolvemos habilidades? Gente, o que é habilidade? Para resumir aqui, habilidade é igual a aprendizado mais prática mais
repetição. Exemplo, quando você aprendeu a dirigir. Mesmo quem não aprendeu ainda a dirigir, vai servir o exemplo. Você aprendeu, você foi na autoescola ou alguém te ensinou, você aprendeu, você teve esse conhecimento, adquiriu esse conhecimento, teve esse aprendizado. Aí você começou o quê? A praticar, né? Ali no bairro, no domingo, pelo menos comigo foi assim, uma rua mais tranquila, começou a treinar, praticar, e aí você começou a repetir, 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 até que você conquistou o quê? Habilidade, certo? Assim como você aprendeu a tabuada na escola, né, para quem não dirige, então a professora ensinou, você aprendeu, aí você começou a praticar, fazer conta, repetir lá a tabuada, escrever, tabuada do 2, do 3, do... e ler, e reler, e a mãe toma, e o pai toma, e até que você repetiu, 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 e ganhou o quê? Habilidade. Então, habilidade é aprendizado, mais prática, mais repetição. E, gente, eu tenho uma frase, não sei quantos já viram, eu uso, acho que ela no meu... Eu acho que eu ainda tenho ela no Instagram, se eu não mudei, tenho no meu WhatsApp. Uma mente expandida nunca volta ao seu tamanho original. Essa frase não é minha, ok? Eu tenho ela aí, mas eu nem sei, na verdade. Tem gente que fala que é do Einstein, tem gente que fala que é de outra pessoa, enfim. Se ninguém quiser, eu quero, porque eu acho ela maravilhosa. Uma mente expandida, uma vez que você aprendeu, você não desaprende mais, não é assim? Por mais que você, por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta na infância, por mais que você fique anos sem andar, claro, a hora que você retomar, você vai estar ali com a musculatura talvez, né, não tão forte, não tão habilidosa, mas é só você subir na bicicleta, você vai lembrar, sua memória vai trazer para você de novo aquele aprendizado, lá atrás. E aí você vai lembrando, é aqui, aqui, assim, assado, e aí você começa de novo a prática, né, o treino, repete, e vai adquirir habilidade de novo. Porque um aprendizado a gente não esquece. Isso é bom e isso é ruim. Porque o aprendizado novo, bom, possibilitador, a crença boa, ótimo. Mas a ruim também não esqueço. Porém, quando eu aprendo algo bom, eu passo a ter poder de escolha. Agora eu escolho qual estratégia, qual aprendizado, qual crença eu quero usar daqui para frente. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Bom, agora, gente, quero dizer para você, ter saúde emocional é mágico? Será? É só eu querer? Tem gente que fala aquela frase, não, se você querer é poder. Querer é poder. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mãozinha aí para mim. Ou coloca no chat, quem está com a câmera desligada. Querer é poder. Gente, não, isso é mentira. Só querer, só desejar, só sonhar, deitada na cama ou no sofá, não vai poder nada. Tem poder, como diz Paulo Vieira, não sei quem já ouviu, tem poder quem age. Tem poder quem age. Se você ficar só no campo do sonho, do querer, do desejo, não sai do lugar. Tem poder quem age, ok? Eu vou trazer aqui um exemplo meu, né, Bom, esse aprendizado na minha vida trouxe inúmeros benefícios até hoje. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, porque eu também não tenho tempo de ficar falando tudo. Mas vamos lá. Eu tinha muita. Depois que minha filha nasceu, eu comecei a ter muita insônia, né? Porque todo mundo sabe, bebê quando nasce chora para mamar, tem que trocar fralda e etc, etc. E eu acabei nesse processo todo de toda hora dormir, despertar, acabei adquirindo aí uma insônia. E a minha filha me chamou, não mais para mamar, mas por muitos anos. E aí ela já estava aí com 4, 5 anos e de vez em quando não, praticamente toda noite ela me chamava, né? E aí a hora que ela me chamava, que eu estava aquele sono profundo, gostoso, eu acordava, já aquilo me subia um negócio.
Eu falava, pronto, acabou a noite para mim. Já bati o olho no celular para ver a hora, era, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã, era mais ou menos o horário que ela me chamava. E aí eu já começava. Eu não vou dormir mais, acabou a noite para mim. Porque agora eu não consigo mais voltar a dormir, porque eu estava dormindo tão gostoso, mas agora eu não consigo mais. Amanhã eu tenho tal compromisso, amanhã eu tenho tal coisa para fazer, eu não vou dar conta, porque eu vou estar. Porque eu não sei vocês, mas quando eu não durmo, eu fico um zumbi, uma barata tonta, perdida. Não consigo, parece que nem raciocinar direito. E aí eu já ficava, e aí eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, e isso ia me gerando o quê, gente? Esses pensamentos vão me gerando o quê? Excesso de cortisol, vocês aprenderam aqui, excesso de adrenalina. Quem que dorme com barulho desse? Coração estourando, explodindo, né? O olho piscante, que a gente fica assim quando fica nervoso. Mesmo que você queira fechar o olho e relaxar, não vai. Quem que dorme? Quem que dorme? E nessa época, e aí vocês podem ouvir lá a minha palestra, né, quem tiver interesse, que chama Eu, Deus e a PNL, tá tanto no YouTube como no Instagram. Eu conto lá, né, que eu cheguei aí ao psiquiatra, tomar medicação e tudo mais. E nessa fase, como eu não dormia há anos, eu já estava assim para lá de Bagdá, emocionalmente falando, né? E eu precisei ir para o psiquiatra, tomar medicação, e estava tomando, e estava me ajudando a equilibrar, mas a insônia estava ali ainda. E aí eu comecei, nessa época, a fazer as minhas formações. A primeira formação que eu fiz lá em programação neurolinguística, ainda lá o Practitioner. E aí eu comecei a entender sobre as emoções, eu comecei a entender sobre o meu funcionamento, sobre o meu cérebro. E aí eu falei, eu vou testar esse negócio com a minha insônia, porque está me atormentando já há alguns anos e eu preciso mudar isso. E aí, então, eu falei, bom, eu vou... como eu comecei a pensar, né? Como eu posso pensar de uma outra forma, né? Porque a minha filha, eu não iria mudar. O fato dela me chamar para ir ao banheiro de madrugada, porque ela estava com medo, porque ela queria que eu cobrisse ela, eu não ia mudar. Era eu quem tinha que mudar. E isso é autorresponsabilidade. É a gente parar de culpar o outro. Ah, mas eu não durmo porque minha filha me chama. Quem que dorme? Né? Com a criança chamando todo dia. 5 anos de idade quase e continua chamando. Né? A gente tem esse hábito de sempre responsabilizar o outro. Mas aí eu chamo. Só que, gente, é lindo isso. Olha que estratégia maravilhosa. Quando a gente chama para a gente a responsabilidade pelo nosso bem-estar, isso é maravilhoso. Porque aí você resolve. É muito melhor, muito mais fácil. E aí eu falei, bom, como então eu posso passar, já que é a mente que comanda tudo, que é o cérebro que comanda tudo, que o que eu penso é o comando que eu dou para mim, para o meu corpo, para as minhas emoções. Então, como eu posso pensar de forma diferente? Aí eu comecei a construir daqui, construir dali, o que fechou, que ficou bom para mim. Bom, quando ela me chamar, eu vou acordar, eu vou levantar calmamente, vou atendê-la em sua necessidade, seja ela qual for, e calmamente também eu vou voltar para a cama e rapidamente eu vou de novo pegar naquele sono gostoso que eu estava. E aí eu comecei então a usar essa estratégia. E aí o que vocês acham que aconteceu comigo? Gente, 2, 3 dias depois. No primeiro dia já funcionou. Só que eu ainda demorei um pouco, né? Ainda estava naquele sistema, naquele ciclo vicioso todo. Então, tinha ali que lidar e tal. E aí eu demorei aí uma meia hora fazendo aí essas mentalizações, trazendo esses pensamentos na minha memória, na minha mente. E aí fui pensando, me acalmando, me acalmando. Demorei mais ou menos uma meia hora e dormi. Para mim já foi a vitória.
né? Para quem das 3 da manhã já não dormia mais, 6 horas, 6 e pouco, tocava o despertador e acabou. Tocava o celular, né? Que despertador é antigo, eu nem sei se alguém ainda tem. Enfim, aí na segunda noite, não sei quanto tempo mais ou menos eu levei, porque também não ficava controlando isso, mas assim, gente, terceira, quarta noite, eu lembro que já era imediato. Eu já ia levantando com calma, com tranquilidade, falando essas coisas, atendia minha filha com muito mais carinho, né? Porque quando eu estava com raiva, vamos supor a criança, né? Dava aquela cobrida, assim, né? Daquele jeito, quando a gente está nervoso, né? Agora, quando você está calma, como é que você faz? Você cobre, ainda dá até uma risadinha, né? Dá um beijinho, e voltava, e dormia, e coisa linda. E aí, quando eu vi, gente, eu já estava dormindo automaticamente. Então, por isso que eu quis explicar tudo isso para que vocês entendam. A maneira como eu vou pensar vai ser o resultado que eu vou ter. Então, por quê? Porque a partir desse momento eu não joguei mais excesso de cortisol e adrenalina no meu corpo. O que eu joguei? Eu joguei serotonina, joguei dopamina, ocitocina. São hormônios que me trazem calma, que me trazem bem-estar e que e melatonina, né, no caso da insônia, que me traz o sono. Percebe, gente? Percebe que Deus é perfeito e ele nos fez com um cérebro perfeito, capaz, e que nós não precisamos não ser vítimas da nossa emoção e nem de ninguém, né? Nós temos essa capacidade. Talvez o que nos falta é a habilidade para desenvolver esse recurso, essa capacidade que Deus já nos deu, né? Então, o que falta para a gente é a habilidade, que é o quê? Aprendizado, mais prática, mais repetição. E aí, automaticamente, eu vou alterar o resultado e vou ter o resultado que eu desejo. Desde que eu faça isso de forma dirigida, né? E não deixando tudo sem direção, sem alguma gerência, certo? Então, recapitulando, gente, qual é a chave? A chave é gerenciar nossos pensamentos através da nossa razão, certo? Para quê? Para que eu possa dar os comandos certos para o meu cérebro, né? Os comandos do que eu de fato quero. O que eu queria era dormir, certo? Meu objetivo era dormir. Só que o que eu estava fazendo com a minha mente? O oposto, né? O oposto, dizendo, pronto, agora acabou a noite para mim. Olha o comando que eu estou dando. Acabou a noite para mim, agora eu não durmo mais. Amanhã eu não vou dar conta de nada. Quem que dorme com esse barulho? Quem que dorme com essa descarga hormonal? Certo? Então, a gente tem que alinhar o que a gente deseja com aquilo que eu vou falar para mim. Isso a gente chama, né, em programação neurolinguística, os nossos pensamentos de diálogos internos. E são, porque a gente fica conversando com a gente mesma, a gente não está falando com ninguém, a gente está falando com a gente, certo? Né? Então, a gente precisa gerenciar isso, essa conversa, né? Então, a gente precisa alinhar o que eu quero, qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? É dormir? Qual é o meu objetivo nesse relacionamento? Qual é o meu objetivo no meu trabalho? Qual é o meu objetivo, enfim, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha saúde emocional? Quais são os meus objetivos? Então, eu tenho que alinhar a maneira como eu quero pensar, a maneira como eu quero acreditar. Ah, eu tenho uma cirurgia para fazer. Como que eu quero ir para essa cirurgia? Como eu quero fazer essa cirurgia? Ah, eu quero estar calma, tranquila, confiante, estou na mão de Deus em primeiro lugar, de um bom profissional, né? Alguém que eu confio e tal, que já fez essa cirurgia várias vezes em várias pessoas e tudo correu bem, deu tudo certo. Comigo não vai ser diferente. Existe muita chance de cura, de restauração. Então, ó, eu quero pensar assim. Se eu quero ter calma, eu preciso pensar assim. Ou eu quero pensar, ai meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Será que anestesia? Será que não sei o quê? Porque eu ouvi que dentre 1 bilhão de pessoas, 2 morreram, sabe, na anestesia. Então eu vou preferir, me apegar a essas 2 pessoas que morreram, e não as
outras, sei lá quantas, que não morreram, que fizeram a cirurgia, tomaram anestesia e ficaram bem, certo? Então, que maneira, como eu quero, o que eu quero sentir? Primeiro é o objetivo. Aí, o que eu posso pensar alinhado a isso, né? Então, para que eu preciso gerenciar? Para que eu possa dar os comandos certos para o meu cérebro. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Primeiro passo, né? Desenvolver habilidade. Primeiro passo, aprender. Segundo passo, praticar. Terceiro passo, repetir. Ter consistência, ter perseverança, ter constância, ok? E o resultado que eu vou ter, no caso aqui nosso, que a gente está buscando saúde emocional. Saúde emocional, certo? Bem-estar, satisfação, tranquilidade, etc, etc. E isso, gente, percebe que essa estratégia, ela reverbera e ela pode ser usada em todas as áreas da nossa vida, né? Essa estratégia pode ser usada para tudo, alinhar, e a gente é capaz, isso que às vezes a gente desconhece e não usa a nosso favor. A gente até sabe que a gente tem a razão, mas não usa a nosso favor. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês no curso Reeducação de Mente e Alma, adquirir essa habilidade, né? Para que vocês aprendam. Porque, gente, a programação neurolinguística nada mais é do que uma compilação de estratégias que eu e você podemos usar e alcançar os resultados que nós desejamos. Ok? E como eu disse, e vou repetir, uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, a partir desse aprendizado, a partir de você que fizer sentido a você utilizar uma nova estrutura, você pode, então, a partir daí, utilizar essa estrutura e passar a ter os mesmos resultados, os resultados que você deseja, tá? Como eu disse, é bom e ruim essa questão de aprendizado, né? A gente nunca perde, a não ser, claro, né, por uma questão aí de uma doença psicopatológica, mental, que possa ocasionar isso. Mas em pessoas, né, aqui que eu estou dizendo, pessoas cognitivamente saudáveis, a gente não vai esquecer alguma estrutura antiga, né, negativa, um aprendizado, uma crença limitante. Porém, quando eu agora ressignifico essa crença, ou seja, dou um novo significado e passo a acreditar desta X forma, eu tenho poder, como eu disse, de escolha. E isso é fantástico, porque aí é você quem gerencia, é você quem escolhe. E, obviamente, que a gente vai escolher aquilo que nos faz melhor. Ok? Gente, para quem já valeu a pena estar aqui comigo hoje à noite, por favor, se manifestem aí no chat ou aqui com a mãozinha. Delícia, isso é muito bom. Eu fico muito, muito, muito feliz, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, é trazer conhecimento, é trazer clareza, né, é trazer aprendizados para que a gente possa, de forma prática, usar no nosso dia a dia e conquistar aquilo que a gente deseja e precisa, porque ninguém merece viver uma vida controlado, né, por emoções, uma vida desequilibrada emocionalmente, sofrendo, adoecendo, não só nas emoções, mas também no físico, né? A gente sabe aí que existem inúmeras doenças psicossomáticas, né? Então a gente vai só somatizando, acumulando, acumulando, e ninguém precisa viver assim, ok? Obrigada, Vera. Para mim